Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer mais 5 exemplos de regra de L'Hopital e esses exemplos vão ser de aplicação não direta da regra de L'Hopital. O que eu quero dizer? Pego um limite que eu desejo calcular e eu tenho que modificar um pouco a expressão para que esteja dentro da regra de L'Hopital, seja ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, vamos fazer aqui os exemplos e ver como que a gente procede. A primeira ideia e a principal de tudo é o seguinte: quando nós temos algo de zero vezes infinito em determinação desse estilo, tem duas maneiras que eu posso encarar. Eu posso encarar, se eu encarar o zero como 1 sobre infinito, vamos dizer assim, isso eu vou explicar direito nas contas. Então, olha, isso aqui fica do tipo infinito sobre infinito, estamos dentro da regra de L'Hopital. Se eu encarar o infinito como 1 sobre zero, então isso aqui também fica 0 sobre zero, e podemos, de fato, mexer com a regra de L'Hopital. Então eu vou ter que fazer uma modificação desse estilo para poder fazer essas contas. Então vamos à explicação. Por exemplo, no item A, nós temos o limite quando x tende a infinito de x vezes exponencial de menos x. Quando x tende a infinito, olha, isso aqui vai para infinito, isso aqui vai para zero. Então é uma determinação do tipo zero vezes infinito. Então o que a gente está querendo fazer? O que eu vou fazer? Está vendo isso aqui, esse exponencial de menos x? Isso aqui vai para zero. Mas se eu transformar em 1 dividido por exponencial de x, então olha, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para 1 sobre infinito. Quando x vai para infinito, isso aqui vai para infinito. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, modificando um pouquinho a expressão, isso aqui vai ficar o limite quando x tende a infinito de x dividido por exponencial de x. Agora a gente vê que a indeterminação é do tipo infinito sobre infinito, ou seja, de zero vezes infinito virou infinito sobre infinito. E isso aqui, pela regra de L'Hopital, vai ser igual ao limite quando x tende a infinito de 1 dividido por exponencial de x, e isso aqui é igual a zero. Então essa aqui é a nossa primeira modificação. A segunda, só para vocês verem que procede do mesmo jeito, que é o seguinte: limite quando x tende a zero de x ao quadrado sobre vezes ln de x. Então isso aqui fica, olha, quando x tende a zero vai para zero, e isso aqui vai para menos infinito. Tá? Zero pela direita de ln de x menos infinito. Então é uma integral do tipo zero vezes menos infinito. Temos dois procedimentos. A primeira é fazer, por exemplo, x ao quadrado dividido por 1 sobre ln de x, ou seja, inverter essa função para cá, para o denominador. O outro jeito é fazer ln de x dividido por 1 sobre x ao quadrado. Repara, um deles fica 0 sobre 1 menos infinito, que é 0 sobre 0, e o outro fica menos infinito sobre mais infinito. Ou seja, as duas nós podemos aplicar a regra de L'Hopital. Professor, posso usar qualquer uma das duas? Pode, mas uma delas vai ajudar e a outra delas vai atrapalhar. Só para vocês terem uma ideia, vamos utilizar a regra de L'Hopital aqui como um rascunho. Então, olha, deriva em cima, deriva embaixo. Menos 1 sobre ln de x ao quadrado vezes 1 sobre x. Isso aqui fica igual a menos 2x ao quadrado ln ao quadrado de x. Olha essa expressão. Qual que ficou mais fácil? Se aparecesse o limite, calcular esse limite quando x tende a zero ou calcular esse limite quando x tende a zero? Bem, eu espero que esteja convincente que a expressão piorou. Então isso aqui não é bom. Se eu fizer por outro lado desse jeito, só para ver o que acontece, senão a gente modifica as contas. Então o que a gente faz? Regra de L'Hopital, 1 sobre x dividido por menos 2 sobre x ao cubo. Então, olha, isso aqui vai ficar igual a menos x ao quadrado sobre 2. Tá? O x ao cubo passa para cima e o 2 passa para cá, né? Ou seja, isso aqui fica x ao cubo vezes 2. X ao cubo dividido por 2. Tá? Essa expressão aqui. Então, olha só, essa ou essa. Espero que esteja convincente que essa aqui é mais rápido. Então, vamos lá. Não deu certo, a gente volta, não tem problema.
Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular agora esse limite aqui, quando x tende a zero, pela direita de quem? De ln de x dividido por 1 sobre x ao quadrado. É isso que a gente fez. Isso aqui é do tipo, novamente, infinito sobre infinito, não tem problema. Nós aplicamos a regra de L'Hopital. Pela regra de L'Hopital, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, pela direita de quem? De 1 sobre x, dividido por menos 2 sobre x ao cubo. Isso aqui é igual a, vamos fazer só uma linha a mais, só para explicar todas as contas, x tendendo a zero de quem? De 1 sobre x seria dividido por isso. Dividir por isso é multiplicar pelo inverso disso. Vezes menos x ao cubo sobre 2. Isso aqui é igual a limite, quando x tende a zero pela direita, de menos x ao quadrado sobre 2. Isso aqui é igual a zero. Então, esse limite também deu zero. Tanto faz. Agora vamos para a letra C. Limite quando x tende a zero pela direita de x elevado a x. Qual é a modificação que eu faço? Primeiro, que a indeterminação é do tipo 0 elevado a zero. Sendo 0 elevado a zero, então o que eu vou fazer? Eu vou escrever, como é exponencial, a gente faz sempre o mesmo truque. Passa para a base i. Então isso aqui é igual a quem? Então vamos fazer essa continha. Isso aqui é igual ao limite, quando x tende a zero, pela direita, de e elevado a ln de x elevado a x. E isso aqui é igual a limite, quando x tende a zero, pela direita, de quem? De e elevado a x vezes ln de x, ou seja, o x desce para cá. Agora a gente usa a continuidade. Isso aqui é igual a e elevado a limite quando x tende a zero pela direita de quem? De x vezes ln de x. Isso aqui vai ser igual a e elevado a quadradinho, pois, tá? Ou seja, eu vou ter que calcular esse limite, eu coloco desse jeito, envolvo, faço alguma expressão para não esquecer. Então, o que eu vou fazer? Para não esquecer de preencher depois que terminar esse limite aqui. Pois, eu sei que o limite, quando x tende a zero pela direita, de x vezes ln de x, é igual a limite, quando x tende a zero pela direita, olha, 0 vezes menos infinito, eu espero que fique claro que é parecido com isso aqui. Então, a gente vai fazer ln de x dividido por 1 sobre x, vamos decidir desse jeito, infinito sobre infinito. Isso aqui é igual a limite, quando x tende a zero, pela direita de quem? Pela regra de L'Hopital. Deriva em cima, deriva embaixo. E isso aqui é igual ao limite, quando x tende a zero, pela direita de menos x, tá? Multiplica isso aqui por menos x ao quadrado. E isso aqui é igual a zero. Então, vai ficar e elevado a zero, que é igual a 1. Então, o limite quando x tende a zero de x elevado a x é 1. Mas esse é o grande truque para fazer a modificação. Vamos fazer mais um, só para vocês verem o que acontece. Esse aqui, limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tá? Então, a gente já percebe que fica positivo no denominador. Se vocês lembrarem da parte da dedução da fórmula de Euler, que esse aqui dá o limite da e, então porque a gente precisava usar isso para derivar, etc. Mas se percebeu, ótimo, isso aqui já é e direto. Mas vamos supor que não percebeu. Vamos supor que eu esqueci isso, fiquei 6 meses sem ver esse curso e esqueci de fato que vale esse limite, eu preciso calcular, por algum motivo. Então, o que eu faço? Ou seja, a regra de L'Hopital consegue recuperar esse e? Vai conseguir. Então, vamos fazer essa conta. Isso aqui é igual a limite, quando x tende a zero, de quem? De e elevado a ln de 1 mais x dividido por x. Tá? O elevado a 1 sobre x já desce para cá. Isso aqui é igual a limite, quando x tende a zero, limite não, do e elevado a limite, quando x tende a zero, de ln de 1 mais x dividido por x.
Professor, só para avisar, eu não entendi muito bem porque o limite para cá. Lembra que o exponencial de x é contínua. Como essa função é contínua, propriedade da função contínua é o seguinte: limite, quando x tende a x0 de f de x, é igual a f de x0, mas você pode encarar como o limite quando x tende a x0 de x, que é igual a f de x0. Tá? Ou seja, eu posso passar o limite para dentro do argumento. Foi o que eu fiz aqui. Mesmo que eu troque aqui por g. Então, se eu tenho o direito de passar, eu só passar. Não tem problema, as contas estão precisas aqui. Então, como eu não vou precisar disso, vamos continuar a continha. Então, isso aqui é igual a e elevado a alguma coisa. E eu vou dar um espaço aqui, pois... Então, agora vamos fazer toda a conta aqui. Pois limite, quando x tende a 0, de ln de 1 mais x dividido por x, é igual, pela regra de L'Hopital, tá? Já dá 0 sobre 0. Ó. Quando x igual a 0, isso aqui dá 1, isso aqui vai dar 0. Então, isso aqui vai dar... Como que está? Isso aqui vai ser igual a... limite, quando x tende a 0, de quem? De 1 dividido por 1 mais x, que é igual a 1. Então, isso aqui é igual a e elevado a 1, que é igual a e. Então, rapidamente recuperado, assim, 2, 3 linhas, dependendo de quanto você quiser escrever aqui. Então, finalmente, o último exemplo. Vamos supor agora que eu desejo calcular o limite quando x tende a π sobre 2 de secante de x menos tangente de x. Se lembrar quando π... só lembrar do π sobre 2 pela esquerda, isso aqui, olha só, pensa no secante de x como 1 sobre cosseno de x. Quando x tende a π sobre 2, cosseno de x tende a 0. Se for π sobre 2 à esquerda, o cosseno de x é positivo. Então, olha, 1 sobre 0 com positivo, isso aqui vai para mais infinito. Pelo mesmo argumento, o tangente de x vai para mais infinito. Mais infinito menos infinito, isso aqui é o tipo de indeterminação infinito menos infinito. Então, o que eu faço? Simples. Modifica essa expressão de modo que eu consiga transformar em regra de L'Hopital. Ou pelo menos outro jeito, porque esse aqui está ruim. Eu teria que modificar a expressão independente. Então, como que eu modificaria? A primeira, acho que 1 sobre cosseno x já está direto. Que seria o limite quando x tende a π sobre 2, pela esquerda, de quem? De 1 sobre cosseno x, menos seno x, dividido por cosseno x. E agora, olha só o que acontece. Isso aqui vira igual a limite quando x tende a π sobre 2, pela esquerda, de 1 menos seno x, dividido por cosseno x. Então, olha, novamente, 0, 0. Se ficou 0 sobre 0, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Note que podia tentar brincar com relações trigonométricas e ficar mudando aqui. Mas não, vamos fazer a regra de L'Hopital que é mais rápido. Isso aqui é do tipo 0 sobre 0. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a π sobre 2, pela esquerda de quem? A derivada do menos seno x é menos cosseno x. A derivada do cosseno x é menos seno x. E isso aqui, vamos ver o que acontece. Quando x é igual a π sobre 2, aqui em cima fica 0, aqui embaixo fica 1, ou menos 1, tanto faz. 0 sobre menos 1, isso aqui é igual a 0. Então, esse limite, que era indeterminado, ficou 0, basicamente modificando, infinito sobre infinito ou 0 sobre 0, regra de L'Hopital. E basicamente é isso que eu queria fazer nessa aula.